Paz de Deus, irmão João. Tudo bem com o irmão, com a família também? Respondendo aquela pergunta que o irmão perguntou para mim, irmão, é um assunto também bastante difícil, né? Esse assunto a respeito aí da separação, do divórcio, né? Qual o motivo em que um cristão pode contrair, né, uma nova núpcia, vir a se casar de novo, novamente, né? E uns entendem de um jeito, outros falam de outro, né? Eu vou passar por irmão aqui, tá? O que eu entendo aqui pelas escrituras, tá bom? Vou dar aqui o meu parecer por irmão, vou mandar aqui os escritos e o irmão aí examina também, tá bom? Então, irmão, é um assunto muito melindroso, né? No tempo da lei, né? No Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 5, então lá tinha uma lei, tá? Para quando a mulher às vezes era suspeita de adultério, né? O marido suspeitava que ela tinha traído ele. Ele não tinha prova, né? Mas ele tinha uma suspeita que ela tinha traído ele. Então, Deuteronômio capítulo 5, do verso 12 em diante, está escrito assim: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e pecar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre o seu marido, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. O sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, se não te apartaste do teu marido pela imundícia destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e com algum homem fora de teu marido, se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração de maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor decair a coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer decair a coxa. Então a mulher dirá: Amém e amém. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado,
e contra o seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará e a sua coxa decairá. E aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada, ou seja, ela trair o seu esposo. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. O homem era livre, entendeu, irmão João? Fazia esse teste. Se a mulher não devesse, não aconteceria nada com ela. Nada, ela não estava inocente. Ela tomava aquelas águas amargas, mas as águas, ela não ia ficar amargurada, não ia acontecer exatamente nada com ela, porque ela era inocente. E assim, tirava o ciúme do marido, né? E Deus era na vida da irmã, da mulher, certo? Porém, se ela devesse, então aquele navio incharia o seu ventre, decaía sua coxa, e era colocada para todo o povo saber, né? Era um exemplo ali para todo mundo ver. E o homem era livre da iniquidade da mulher. Ele estava livre também, né? Estava livre para casar com quem Deus preparasse, porque ela foi achada em pecado. O ciúme dele, ele tinha ciúme, mas era real, era verdade. O ciúme dele foi comprovado. Ela tinha mesmo, ela devia, né? Então ele estava livre para casar com outra, tá? E a mulher que pagava pelo seu pecado, certo, irmão? Bom, em Deuteronômio capítulo 24, ali fala acerca do divórcio, né? Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, né? Essa é uma língua antiga, irmão João, né? Muito antiga. Era assim que era escrito, né? Ele achou nela, ele casou, mas não achou graça em seus olhos porque achou nela uma coisa feia. E ele então fará um escrito de repúdio. Ele dará na sua mão e a despedirá da sua casa, né? Então, o que dá a entender aqui essa coisa feia? Ele casou com ela, né? Mas aí ele encontrou nela uma coisa feia. Essa coisa feia, o irmão João, ela não era mais pura, entendeu? Não era uma moça pura, uma moça virgem. Ele casou, mas ela já tinha cometido, você entendeu? Algum pecado ela já tinha. Ela não era mais pura, não era mais virgem. Então, no caso aqui, ele fazia um escrito, né? Um escrito de repúdio, que era um direito que ele tinha, né? E dava na mão dela, né? Dava essa carta na mão dela e ia despedir ela da sua casa. Ele também ficava livre, né? Aí no caso aqui diz, e se ela, pois saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, né? Aí o outro homem lá aceitou ela daquele jeito, tá? E se o último homem a aborrecer ou lhe fizer carta de repúdio, né? Ele der na sua mão e a despedir também da sua casa, né? Ou se esse último homem que ela tomou para si por mulher também ou vier a morrer, a falecer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher. Não poderá, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor Deus te dá por herança. Então, irmão João, que era uma outra lei, né?
pois ele já tinha despedido a sua mulher, feito carta de repúdio, porque achou nela coisa feia, achou que ela não era pura, não era virgem, ela devia, né? Na verdade, ela já não era mais uma moça virgem, uma moça pura. Então ele dava esse direito, ele despedia ela, ficava livre. Só que daí ela foi, alguém lá aceitou ela daquela forma, aí depois ele veio morrer, ou então ele despediu, não quis mais morar com ela, então ela não poderia voltar com esse primeiro marido, não. Que quando casou com ela, ele não quis, por ela não era uma moça pura. Entendeu? Essa também era uma lei que tinha em Israel. Tá? Deuteronômio capítulo 24. Em Provérbios capítulo 5 tem um conselho, tá? Relativamente ao casamento também. Então lá fala, bebe a água da tua cisterna. Né? A cisterna que está falando aqui é da nossa esposa. Né? É no sentido figurativo aqui. Né? Aqui é como palavras poéticas. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Né? Derramar-se-iam por fora as tuas fontes. Né? Você já não tem a sua mulher? Para que você quer beber em outra fonte? Não, você já tem a sua fonte. Então aqui é umas palavras poéticas, né? Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas sejam para ti só, né? E não para os estranhos contigo. Então, você tem a sua fonte, é a sua esposa, ela é a sua fonte, bebe dessa fonte. Não vai atrás de outras fontes. Entendeu, irmão João? Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, com a esposa que Deus te preparou. Se alegra, vive, procura viver, não é isso? Com a mulher da tua vida, com a mulher da tua mocidade, com a esposa a primeira esposa, o primeiro marido que Deus te preparou. Então, o conselho aqui é esse, né? Como serva amorosa e gazela graciosa, sacie os seus seios em todo o tempo, pelo seu amor, se atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pelas estranhas e abraçarias o seio da estrangeira? Então você vê que Deus sempre, né, abençoa o casamento com sinceridade e com fidelidade. Né? Agora em Malaquias capítulo 2 diz assim, e agora, ó sacerdote, esse mandamento vos toca a vós. Né? Se o não ouvirdes, e se não o propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já os tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Os casamentos com mulheres estranhas, tá vendo? E o divórcio são ilícitos. Tá? Então, ilícitos é uma coisa, né? E permitidos é outra coisa. Tá? São ilícitos. Então diz assim, ó, não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Aí diz aqui, ó, Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel, e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das suas tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. E dizeis,
Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Tá vendo, irmão? Tá? Sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Então você vê que é uma aliança. Casamento é um concerto, né? E não fez ele somente um subejando de espírito. E por que somente um? Porque Deus busca uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então, irmão João, o que acontece aqui? Esse casamento, Deus sempre usou também, sempre a comparação, né? Que existe o casamento físico, né? Material, tá? E existe o casamento espiritual. Casamento material, na verdade, nós somos casados com as nossas esposas, literalmente, né? Fisicamente, aqui na Terra. Só que Deus sempre comparou, tá? Israel, o povo dele, como uma esposa. E Deus é o nosso, né? Cristo é o nosso esposo, nosso marido. É um casamento também, é uma aliança. O que acontece? O povo de Israel, tá? Esse casamento que teve com o Senhor dos Exércitos, eles também foram desleal, tá? Foram desleal espiritualmente também. Eles adulteraram. Houve um adultério. Foi quebrado este casamento do antigo pacto com Deus. Por isso é que Deus enviou seu filho, tá? É verdade? Para fazer um novo pacto, uma nova aliança. E formou uma nova igreja. Ele agora tem uma nova, né? Ele veio, agora ele tem uma esposa e ele prometeu que vai vir buscar uma esposa fiel. Fiel. Então você vê que sempre é comparado com o casamento, tá? Por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser uma igreja adúltera. Não, ela tem que estar na sã doutrina, na verdade, para ser uma esposa fiel. E Cristo vai vir buscar a sua esposa. Então, irmão João, é sempre comparado com um casamento físico. Então é muito sério o casamento. E o adultério é terrível. Depois da blasfêmia contra o Espírito Santo, entendeu? O pecado mais grave é o adultério. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O adultério, na verdade. E o apostata da fé, irmão, são três coisas terríveis. Tem a apostata da fé, o adultério, né? E a blasfêmia contra o Espírito Santo. São três coisas terríveis. Muito sério, né? E que às vezes o povo não medita, não examina a palavra, né? Então, aqui diz, né? Depois quando chega aqui em Mateus, né? Em Mateus capítulo 19, né? Por isso que vieram os fariseus fazendo a pergunta. No capítulo 19, verso 3, aqui já começa, né, com o Senhor nosso Jesus Cristo. Então chegaram aos pés de Jesus os fariseus, né, tentando, né, querendo apanhar o Senhor Jesus em alguma falha. Eles procuravam algum erro, né, para apanhar o Senhor Jesus em alguma falha. Então chegou os fariseus tentando Jesus e dizendo:
Senhor, é permitido, é lícito a um homem largar a sua mulher por qualquer motivo, por qualquer coisa, né? Eu vos digo, porém, né, Jesus respondeu, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que largar da sua mulher, a não ser por causa do adultério, por causa da prostituição, e ele ir e se casar com outra, ele comete adultério. Então, irmão, está muito claro que eles perguntaram se era lícito deixar por qualquer motivo. O foco aqui, eles queriam saber se podia largar por qualquer coisa, qualquer motivo. Então Jesus aqui mencionou apenas um motivo. Então ele diz o adultério ou prostituição, né? Aí diz assim, eu vos digo, porém, que qualquer que deixar a sua mulher, a não ser, é um motivo, a não ser por esse motivo, olha, por causa, a causa é essa, Jesus deu uma causa, de prostituição, de adultério, e daí ele ir e casar com outra, ele comete adultério. Então, mas e se for? E se ele casar com outro porque a sua mulher ou seu marido cometeu um adultério ou uma prostituição e foi e casou com outro? Não, aí ele não comete adultério. Então, esse é um direito, né? Tá? Então, é muito claro o que está escrito aqui, o que o Senhor Jesus ensinou. O que o povo não entende, que muitos entendem, que o casamento, né, é somente com a morte é automático. Tanto é que os fariseus não perguntou para o Senhor Jesus, mestre, um homem pode casar com outro se o seu cônjuge veio a falecer? Não, é automático, ele sabe, isso aí é automático, morreu, né? Aí morreu, está livre da lei do marido, da mulher, faleceu, morreu, está livre. Não, eles perguntaram porque era costume entre eles, né? Eles deixavam a sua mulher por qualquer motivo. Então, por incompatibilidade de gênio, não gostava mais da mulher, não estava sentindo mais nada por ela, eu não sinto mais nada por ela, eu não sinto amor, não tenho mais amor, eu enjoei dela, eu enjoei do meu marido, não costumo mais, nós não se dá mais. Não, não dá mais para viver. Não dá. Então, por qualquer motivo. Então, eu vou largar, ele cuida da vida dele, eu vou cuidar da minha. Não. Aí é incompatibilidade de gênero. E era exatamente o que os fariseus estavam perguntando. Senhor, é lícito um homem deixar sua mulher por qualquer motivo? Né? Por incompatibilidade de gênero? O Senhor disse não. Só sendo por causa do adultério. Porque se ele deixar não sendo por causa de adultério e casar com outro, ele vai cometer adultério. É muito simples e muito claro aqui o que o Senhor Jesus ensinou. Então, muitos fazem confusão porque acham que é somente com a morte. Não, para o cristão, duas coisas que ele pode ter um novo casamento. A morte, que é automático, né? Isso aí nem se discute, é muito, morreu, né? Já está liberado. Agora, com o marido vivo ou a mulher viva, só se houver adultério, tiver caso de prostituição na família, né, do cristão, e for confessado, né, passar pelo ministério, for comprovadamente mesmo, né? Verdade? Só com suspeito tô com suspeito de adultério, não. Suspeito não, tem que ser provado. Tem que ser pecado confessado, provado. Aí está livre, né? Leva no ministério, né? É tratada a causa, é confessado o pecado, é assumido o pecado, né?
na verdade. Ou a pessoa já larga da esposa, já arruma outra amiga e larga a família, abandona, vai embora e vai morar com a outra, já está provado nesses casos. Deus é justo, né? Deus é fiel, sempre foi. E o justo nunca pagou pelo injusto. Não existe isso, tá? Deus nunca teve o culpado por inocente. E nem o inocente também por culpado, tá? Então, o que adulterou e foi embora, ele vai pagar com o seu adultério. Ele é o adúltero. Ele vai pagar. O justo ficará livre. É muito claro, né? Agora, em Romanos 7, muitos fazem confusão, porque diz assim, né? Aliás, não, Romanos 7, não, é outro assunto. Romanos 7 é perguntas e respostas acerca do casamento. Então diz aqui, ó, porque a, mul a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver. Não, aqui é Romanos 7. Eu pensei que eu estava em Coríntios 7. Não, Romanos 7, Paulo diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido, né? Então é lógico, né? Não tem nenhum adultério aqui. Isso aqui que Paulo está falando é sem o adultério. Né? A mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive está ligada pela lei. Está ligada, ele está vivo, não tem um adultério, não tem nada, tanto o marido como a mulher estão ligados pela lei. Enquanto os dois viverem, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Tanto a mulher está livre da lei do marido, como o marido está livre da lei da mulher. Né? Ela morreu, está livre, é viúva, é viuvez. Então, na viuvez, pode casar de novo, é liberado. Né? Agora, de sorte que vivia no marido, né? E se ela quiser ser de outro, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se ela for do outro marido. Então, viúva, casou de novo, não é adúltera. Mas não é viúva, casou de novo, é adúltera. É adúltera, adúlterou. Tanto ela como ele, qualquer um dos dois. Mas aqui é um caso de que é incompatibilidade de gênero. Separou, mas não havia um adultério. Não houve uma prostituição, não houve uma traição. Só se separou porque gostou de outro, trocou e foi com outro. Não. Aí comete adultério e separa os cristãos. Né? Isso aqui é o que Paulo falou em 7 de Romanos. Aos primeiros Coríntios capítulo 6 diz assim: não sabeis que os injustos não, não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, não erreis. Os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, né? Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Os nossos corpos são membros de Cristo. São membros de Cristo. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não foi feito para o adultério, não foi feito para a prostituição. O corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo foi feito para a morada de Deus, né? Em espírito, né? O Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Olha só, irmão, olha só, né? Então, diz assim: ó, não sabeis vós que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo? Né? Tomarei eu.
um membro que é do corpo de Cristo, e eu vou fazer dele um membro de uma prostituta, de uma meretriz? Eu vou se deitar com ela? Não, não podeis, não podeis. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma prostituta, com uma meretriz, faz um corpo com ela? Porque está escrito, disse Deus, que, né, dos dois farei uma só carne, né? Uma só carne. Então vira uma confusão. Eu casei com a minha esposa, eu fiz um corpo com ela. Aí eu vou e adultero, pego aquele ali, vou e faço um corpo com a meretriz. Então, por isso que é gravíssimo. O adultério é grave, é muito grave por causa disso, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Somos um membro do corpo de Cristo, né? Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito. Então, meus filhos, fugir da prostituição, foge do adultério, porque olha assim, olha aqui a senha, irmão João, olha a senha aqui, olha aqui, ó. Aqui que está o enigma. Olha, foge do adultério, foge da prostituição, porque todo o pecado que o ser humano, que o homem pratique, comete, esse pecado comete fora do corpo. Mas o que se adultera, o que prostitui, ele está pecando contra o seu próprio corpo, né? Que é o templo do Espírito Santo. É blasfêmia, é blasfêmia, é blasfêmia, porque a casa é do Espírito Santo, né? É uma blasfêmia. Então, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que Deus mora e que o Espírito Santo habita em vós, né? E que não sois mais de vós mesmos, porque vocês foram comprados por bom preço. Então agora glorificai a Deus no vosso corpo, glorificai a Deus no vosso espírito e glorificai a Deus nas vossas almas, os quais pertencem a Deus. Muito sério, né, irmão João? Agora, o que que acontece, né? Aqui nós lemos, né, 1 Coríntios 6, né? Quando chega no 1 Coríntios, irmão João, no capítulo 7, então, no meio da igreja, estava tendo muito problema, né? A respeito do casamento, né? Porque até hoje, né? Um problema sério que os irmãos do ministério passam é por causa do casamento, né? Tem muito problema, muita causa, né? Então, porque é uma coisa séria essa parte conjugal, né? Então, 1 Coríntios capítulo 7 fala resposta às perguntas. Eram muitas perguntas, resposta às perguntas acerca do casamento. Então você viu que não é de agora não. Naqueles tempos de Paulo já tinha muitas perguntas acerca do casamento. Porque o povo, irmão, se deixar, ele quer viver, quer ter, você entendeu? Quer ter 70 mulheres e o marido quer, né? E a mulher quer ter 70 maridos, né? No tempo do Senhor Jesus, aquela mulher samaritana já estava com 5, né? E ele falou, né? Falou assim, então, né? E esse você teve 5 maridos, né? E esse que você está agora, não, também não é seu marido. Então você vê que a pessoa vira um vício, né? Vira um vício. Então você vê que é um costume. Então, e a igreja primitiva naquele tempo, a igreja apostólica, estava com isso, né? Estava fazendo pergunta para o apóstolo Paulo, muitas perguntas acerca do casamento. Aí Paulo entrou aqui,
no verso do capítulo 1 Coríntios 7, ora, quantas coisas que me escrevesses. Aí ele já dá um conselho dele. Bom seria, que ele quis pôr a responsabilidade do casamento. Olha, bom seria que o homem, né, ou a mulher, né, mas nem tocasse, o homem nem tocasse a mulher, ou que a mulher nem tocasse em homem. Isso seria o meu conselho. Olha, o bom seria, mas, né? Aí ele diz assim, mas por causa do adultério, então você vê que o motivo sempre é o adultério, o motivo sempre é a prostituição, tá? Adultério e prostituição é motivo, tanto para casar como para separar. É motivo, prostituição, adultério é coisa grave. Então Paulo diz, ó, mas por causa do adultério e prostituição, né? Mas por causa da prostituição, vamos dizer que é prostituição aqui, não é adultério, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada mulher tenha o seu próprio marido. Um só. É um só. O marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte a mulher ao marido. Essa benevolência que está falando aqui é no sentido do casal, casado, né, que o marido pague a mulher, né, dê à mulher a assistência que ela quer. E da mesma sorte a mulher dê assistência ao seu marido, né, concernente ao casamento. Que para isso que os dois foram casados. Foi por causa da para não sair se prostituindo, né? Não leu lá, mas por causa da prostituição, então a mulher tem o seu marido, o marido tem a sua mulher. Então, o marido paga a mulher e dê assistência para ela, e a mulher dê assistência ao seu marido. Tá falando aqui, né, na sua vida conjugal ali. Tá falando aqui, certo? Né? Em suas relações ali. Então, no verso 4, ó, a mulher agora não tem poder mais sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. O marido tem direito do seu corpo, né? Porque ela não é mais solteira, agora ela é casada. Então, o marido tem o direito do seu corpo. E também, da mesma maneira, né, a mulher, né, também, né, é dona do corpo do marido. Ela tem o seu direito sobre o corpo do marido. Então, cada um, né, procura, né, agradar o marido, né, e o marido agradar a mulher, dar assistência na mulher como marido, né, e a mulher como mulher, porque para isso é que eles casaram. Então Paulo está entrando aqui nas intimidades, irmão. Ele está aconselhando. Então, depois ele, no verso 5, ele diz aqui, ó, não vos, né, não vos ausenteis, né? Ele está falando ali, irmão, né? Não é para deixar de dar assistência, não afastar, não. É perigoso, ó. Não vos defraudeis, não vos ausenteis um do outro. Não, não ausenteis um do outro, tem que permanecer dando assistência. Né? Se for para ausentar um do outro, né, que tem que ser combinado, tem que ter acordo. Né? Aí fala assim, não vos ausenteis, né, um do outro, senão, aí abre que uma exceção, senão por acordo, quer dizer, por consentimento mútuo. É um acordo entre os dois, mútuo, para, né, consentimento mútuo para vocês se aplicarem na oração, para se consagrarem, mas isto só por algum tempo, só por um pouco de tempo. Olha a responsabilidade. E você vê, Paulo era solteiro, irmão. Paulo não casou, mas ele tinha a luz de Deus para aconselhar os casal. Então ele falava assim, né?
se for, não vos ausenteis, né, um do outro, senão por consentimento mútuo, por acordo, para vocês se aplicar a oração, para você se consagrar, mas por pouco tempo, e depois ajuntai-vos outra vez. Tá vendo? Ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Incontinência. É, irmão, porque senão o inimigo acha brecha. O inimigo acha brecha. Por quê? São casados, né? São casados, casou para isso. Então, a palavra de Deus é simples, irmão. É simples, não tem. É simples. O evangelho é simples, a gente fala de uma forma que nós entendemos, né? Aí, e todavia, né? Mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher cristã não aparte do seu marido. Se, porém, ela largar, que fique sem casar, ou que volte com seu marido, e que também o marido não deixe a sua mulher, e se deixar que fique sem casar, ou que volte com a sua mulher. Isso é para os cristãos, porque vai cair naquilo que o Senhor Jesus falou. Vai cair naquilo que o Senhor Jesus falou. Se os dois se largar, que fique sem casar. Porque o primeiro que casar com o outro comete adultério. Entendeu, irmão João? É simples. Agora, agora aqui falou com, né, com a família cristã, o irmão, o casal cristão, os dois batizados na fé. Agora aqui, no verso 12, irmão, né, de 1 Coríntios capítulo 7, ele vai falar com os novos batizados, como hoje, né? Anuncia o evangelho, vem uma pessoa, batiza, o outro não batiza. Aí fica um crente e o outro não é crente, tá? E como vai fazer? Vai se largar? Não, não larga não. Ela serve a Deus, e ele não serve a Deus, mas é seu marido. E não vai aproveitar a oportunidade que batizou, falou, já vou largar dele. Não. Então Paulo aconselha aqui, ó. Mas aos outros recém-chegados na fé, ele disse, olha, digo eu, se algum irmão tem mulher descrente, quer dizer, ela obedeceu o evangelho e o marido não, então ele é descrente. Se algum irmão tem mulher descrente, ela não obedeceu, ele obedeceu e ela não. E ela, mas ela consente, né? Ela concorda, ela não proíbe de você ser crente, ela consente em habitar, em morar com você, em morar com o irmão. Então, não a deixe. Tá vendo como é claro? Se alguma mulher tem marido descrente, não a deixe. Se algum marido tem mulher descrente, não a deixe. Não a deixe. Eles consentem em morar, não proíbe você de ser crente, né? Não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Né? Por lógico, porque como é santificado? Porque o crente está orando para ele. Deus também está trazendo a benção na vida dele. Ele está recebendo as bênçãos de Deus através da fé do marido, da fé da mulher, né? E os filhos também participam da benção. Aí fala, ou de outra sorte, ou de outra maneira, os vossos filhos seriam imundos. Porque se a pessoa largasse, eu aceitei a fé do meu marido, não quer saber, eu vou largar dele. Mas você tinha filho, aí você largava do marido, ou você ficava sem pai, o pai não era crente, a mãe ficou na igreja, e ficavam os filhos. Então Paulo aconselhou, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, porque
Você leva os filhos na igreja, o marido não quer ser crente, mas a mãe sempre leva os filhos na igreja, vai, cresce na igreja. E os filhos são santos. E o marido vai, Deus vai abençoando ele, vai abençoando, o tempo certo pode chamar também. Então, a palavra de Deus aqui fala de três coisas. Fala do casamento, que houve uma infidelidade, que é em Mateus 19, que Jesus falou de um casamento cristão que houve adultério. É uma coisa, tem que separar. Depois, Paulo aqui fala dos casal crente, que uma casa que não tem adultério, não houve adultério, mas por incompatibilidade de gênero, eles querem se separar. Aí falou, então se o marido largar da mulher, não a deixe. Se largar, que fique sem casar, ou que volte com a sua mulher. E a mulher da mesma maneira. Então aqui é outro assunto. E esse assunto aqui dos novos batizados, que a mulher batizou o marido não, ou o marido batizou a mulher não, também é outro assunto, entendeu, irmão? Não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Agora vamos supor que o marido da mulher que batizou não quer saber mais dela. Falou, você passou para a lei dos crentes, eu não quero mais saber de você e vai embora. E arruma outra e desaparece. A irmã está livre, ela está livre, olha. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeita à servidão. Deus não vai deixar. Ah, então agora eu não posso casar mais. Meu marido foi embora, casou com outro, mas agora eu... Não, não, você está livre. Ele tem que partir dele. Não pode partir da mulher querendo deixar o marido. Agora, se o marido que não é crente ou a mulher ir embora, arrumar outro, tá livre. Deus prepara no meio dos filhos de Deus, né? Casa com o servo de Deus e tá livre para servir a Deus. Porque Deus chamou nós para a paz. Então, é muito claro, você começa a ler, ó, porque de onde sabes, ó mulher, se salvará seu marido, ou onde sabe o marido salvará sua mulher, assim cada um onde como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. Então, irmão João, sabe, o que falta, né, desse irmão, como o irmão falou aí, é falta de meditar um pouquinho, sabe? Tem que separar o divisor das águas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, ele falou para apanhar Jesus de alguma falha. Então, Jesus então falou, né? Porque ele já era acostumado, os fariseus já vinham nesse ritmo de roubar mais de uma mulher. Mais de uma mulher. Por isso que o apóstolo São Paulo, quando falou a ninguém põe a mão precipitadamente para o ministério, mas que seja marido de uma só mulher, porque naquele tempo o povo largava das esposas, queria viver na bigamia, ter duas, três mulheres, né? Não, e a igreja veio para pôr. Ele falou: não, os irmãos, seja marido de uma só mulher. Uma só mulher. Então, não era acostumado a ter esses casos. Por isso que Paulo veio ensinando, né? Paulo falou com os velhos, falou com as virgens. Deu, Paulo deu doutrina para todo mundo. Não ficou ninguém sem doutrina. Não ficou ninguém sem saber, tá? Então, o Senhor Jesus falou, né, de um casal, de uma família que houve traição, que houve adultério, que houve infidelidade no matrimônio. Aí o Senhor Jesus disse: nesse caso, pode casar sim, pode casar. Né? Agora, se deixar a sua mulher casar com outra, não houve um adultério, não houve infidelidade, e casar com outra, também comete adultério. Né? Porque Deus é justo, né? Você já pensou? Você já pensou caso um irmãozinho aí nos 18 anos, né? A irmãzinha aí também nos 18 anos casou. Aí o irmãozinho vai e adultera. Aí é comprovado, a irmã passa na reunião, o irmãozinho confessa, adulterou e vai pro mundão aí.
e pronto, né? E agora a irmãzinha vai ficar no celibato até a volta do Senhor Jesus? Irmão, você acha, irmão, que Deus é injusto? Você acha que a irmã justa sofreu o adultério, sofreu a traição e agora ela vai pagar pelo pecado do injusto? Não, irmão, é falta de ter luz da interpretação da palavra de Deus. Deus, ele é justo, né? Deus é justo, né? Deus nunca teve o inocente por culpado e nem o culpado por inocente, né? Tá bom, irmão João? Eu demorei a responder por bom porque é um assunto muito melindroso, tá bom? Muito complicado, precisa ter a direção de Deus para falar, né? E muitos faz muita confusão. Tá bom? Passei aqui, dei por mão aqui o meu entendimento, né? Dei o meu parecer, né? Agora o irmão examina, né? O irmão examina também, tá bom, amado? Deus abençoe e fica com Deus, irmão João.